Então a gente vai trabalhar isso assim que a gente terminar essa questão aqui das declinações aqui, dos casos, tá? Então nós estamos aí, ó. O adjetivo que exprime o sentido de ou precedente a, ou seja, ele vai mostrar de qual raiz que aquela palavra ela originou-se, né? A raiz, ela vai mostrar a raiz, ou seja, precedente a uma pessoa ou coisa são formados pelo acréscimo do sufixo ios, tá? Do sufixo ios, a raiz do substantivo. Então ela vai me mostrar de qual palavra que originou-se aquela outra palavra. O meu substantivo, né? O meu substantivo, ele me indica o caso da palavra. E o ios, ele é a indicação deste caso aí, dessa declinação aí, deste modo, tá? Então nós temos aqui, ó, ouranóis, ou seja, procedente de ourano. Então o ourano aqui, no caso, o ourano é a raiz da palavra, aqui é a raiz, tá? A raiz é o ourano, é a raiz. Então a raiz, nós temos prefixos e sufixos. Muitas das vezes os sufixos serão as preposições, os artigos, tá? Os artigos. Só que existem palavras que elas vão ter a sua raiz dentro de uma só palavra. Então, assim, quando a palavra é muito simples, igual no caso de oranóis, né? Que é de Urano, que é céu, oranóis significa celestial, ou seja, a raiz dela, ela partiu da palavra céu. Por exemplo, né? Aí aqui é a raiz. Por exemplo, eu tenho a palavra marítimo. A palavra marítimo, ela vem do substantivo, que é a raiz, mar. Então, tudo que vier concernente a mar, né? O mar é a raiz, o mar é a raiz, né? E marítimo, isso aqui é só para você entender como é que funciona a questão aqui do substantivo, tá? Então, meu substantivo mar, que é raiz, eu tenho precedente dele, tá? Precedente dele, oriundo dele, a palavra marítimo, tá? Marítimo, maré, tudo que for concernente a mar vai estar assim, dentro da fonética da palavra, da pronúncia, tá? Não do mar em si com água, essas coisas, não. Aqui é a questão da palavra, encontrar a raiz da palavra. Então nós temos a raiz uranos, então nós temos uranóis, que é celeste, que vem da palavra céu, a raiz céu, né? Nós temos ali, ó, plusióis, que é procedente de Plutos. Plusióis, que é procedente de Plutos, que é riqueza. Plutos é riqueza. Rico, eu sou rico. Aqui a palavra está invertida aqui, ó. Plusióis é riqueza. Rico é Plutos. Plutos é rico. Que é invertir a palavra aqui, ó. Rico. Então a palavra riqueza, ela procede, né, de rico. Então o que acontece aqui? Essa importância aqui é para a gente entender o que está acontecendo dentro do texto, dentro da frase. O que está acontecendo ali? Né? O que está acontecendo ali? De onde que o escritor, por exemplo, quando Jesus, né, nós já falamos muito dessa questão aqui da questão geográfica, de muitas parábolas que Jesus vai contar, muitas coisas que Jesus ele está usando, o que ele está colocando diante dos seus ouvintes, dos seus interlocutores, ele está fazendo uso da cultura do momento. É mais ou menos assim que funciona essa questão desse sufixo ióis aqui, tá? Por exemplo, Jesus vai falar da figueira. Jesus ele está falando da figueira porque ele está em uma região, ele está num local geográfico, numa localidade, que o que ele está extraindo do momento, do local, todos aqueles que estão à sua volta sabem do que ele está falando, eles têm propriedade no assunto. Então, para eles, não é coisa difícil de entender o que Jesus está falando, porque eles sabem qual é a questão de causa. É igual o Salmo 23, né? Quando o Salmo 23 ele vai começar dizendo, né? No versículo 2, ali no hebraico, ali é o versículo 2,
o Senhor é pastor, não faltará. Então Davi ele está fazendo uso de uma linguagem que ele conhece, porque ele viveu a questão de ser pastor de ovelhas. Então quando ele está dizendo, o Senhor meu pastor não faltará, ele sabe que a presença do pastor não vai faltar. Por quê? Porque ele não faltava, a sua presença não faltava no cuidado das ovelhas da casa de seu pai Jessé. Então, ele extraiu, ele colocou-se no lugar de ovelha, então ele estava falando de algo que ele conhecia na íntegra. E ele se coloca na posição de ovelha, e como ele já tinha um sentimento de pastor, sabendo como cuidar das ovelhas, como trabalhar com as ovelhas, onde ele vai guiar as ovelhas, quais são os perigos que a geografia vai apresentar para as ovelhas, Davi então, ele está se colocando nesta posição e colocando Deus na posição de pastor. Então tudo que ele fazia pelas ovelhas, ele sabe que Deus fará por ele. Por isso ele diz que o Senhor não faltará, o Senhor pastor não faltará. Então a questão dessa palavra, que foi usando essa figura de linguagem aqui, só para você entender que a palavra ela tem que estar oriunda de uma raiz. Então se eu pegar, às vezes eu não vou entender a palavra, então eu não entendi a palavra. Não, então vou procurar a raiz da palavra, porque se eu achar a raiz da palavra e saber que Iós, ele está me arrebentando que a palavra está vindo de uma raiz, ela tem uma origem. Então, se eu não entender a palavra, eu procuro a origem da palavra na raiz. E quando eu achar a raiz, aí eu sei que é procedente de. Então, no caso, riqueza, rico. No caso, céu, celestial, celeste, e por aí vai. Né? Então, é isso que o grego ele apresenta dentro desse sufixo iós. Nós temos aí, adjetivos, tá? Adjetivos que exprime a ideia de pertencente a. Lá era procedente de, vinha de. Agora aqui a questão de aquela questão possessiva, posse, pertence a, né? Por exemplo, meu Deus, Deus meu, né? Nós temos ali minha casa, né? Ali indica posse, tá? Indica posse, está indicando posse. Então, precedente com as características que são formadas pela adição do sufixo icos. Está dando para enxergar aí? Procedente de icos, a raiz do substantivo. Tá? Icos. Então, nós temos ali, ó. O que está escrito aí? Beta, alfa, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Beta, alfa, sigma, iota, lambda, iota novamente, kappa, ômicron e sigma final. Pode falar? Basileikos, que procede, aqui, ó, que procede basileikos. Se fosse basileikios, seria procedente de Basileia. Só que aqui, como é posse, como pertence a, né, aqui, ó, da ideia de pertencente a, com as características que são formadas pela adição do sufixo ix. Você pertence a alguém. Então ela vem de, basileis, basileis, que é rei, Basilei, que é rei. Então, pertence ao rei, pertencente a um rei. Algo real no sentido de pertencer ao rei, tá? Palácio real, cavalo real, casa real, espada real, escudo real, pertencente ao rei. Nós temos aqui, ó, Pini, Epsilon, Upsilon, Mi, Upsilon, Teta não, Tal, Iota, Kappa, Ômicron, Sigma. Nós já falamos
falamos muito essa palavra aqui, ó. A raiz dela aqui a gente já falou muito. Hoje está um pouquinho difícil de ver, mas eu acho que é... Acho não, né? Vou te dar a deixa da palavra no português, espírito. Aí agora ficou fácil, agora você vai saber. Pneumáticos. Pneumáticos. Pneumáticos vem aqui, ó. Pneuma. Pneuma que é espírito. Já estava até na cara aqui, eu falando aqui, mas já estava aqui, ó. Espírito, né? Que vem de pneuma, que é espírito. Ou seja, agora ficou difícil para mim enxergar aqui. Não, ficou muito fraquinho ali, viu? Ficou fraquinho. Deixa eu apagar essa luz aqui, vai dar para enxergar melhor. Características de espírito espiritual. Características de espírito espiritual. Tá? Ele é espiritual. Ou seja, procede do espírito. Né? Sigma, alfa, Rho, kappa, iota, kappa, ômicron, sigma, final. Sarticos. Sarticos, que vem da palavra sars, que é carne. Se é carne, se procede da carne, eu tenho o que? Carnal. Carnal, tá? Pertencente à carne, é carnal. Somáticos. Somáticos vem da palavra soma, que significa corpo. Então, corpórea ou corporal, tá? Corpórea, corporal. Adjetivos que expressam o material. Ó. Expressam, está em negrito ali, ó. Coloquei em negrito para a gente entender. Adjetivos que expressam o material de que algo é feito são formados com sufixo inós. Ou rinós, né? Mas como ele vai estar no término da palavra, é inós, tá? Deus abençoe nossos irmãos Horácio e nosso irmão Daniel Lopes. Então ali, no caso, é inós, que ele é um sufixo, ele não é um prefixo, ele não vai vir estar antes, ele está depois da palavra. Exemplo, nós temos ali, ó, não estou vendo se é um delta, se é um delta, tá? Ficou tão pequeno aqui, ó, que parece um acento, mas é um delta, tá? O que está escrito lá? Dermatinos? Ah, isso aí. Dermatinos. Dermatinos. Né? Nós temos aí a palavra, né, que a gente fala muito aí de dermatologia, dermatologista, que seja trabalha com questão da pele, né? Então é de pele. Aí, ó. Tá vendo? Dérmico. De pele, dérmico. Então, quando fala dermatologia, é aquele que estuda a pele. O que acontece com a pele, porque, né? Algumas reações na pele. Litinos, que é o teta, né? Temos o teta, então é litinos. Litinos vem de lito, que é pedra, né? De pedra, até esqueci de colocar a palavra aqui, ó. De litos, que é pedra. Pedra, lítico, tá? Segunda declinação. Então esses prefixos que nós vimos aí, eles foram da primeira declinação. Nós temos a segunda e a terceira declinação, tá? Estudo aí concernente a... Mas isso aí
Isso é mais para você conseguir identificar, entender o que o escritor está dizendo, mas também para você indicar o caso. Essas terminações são para indicar os casos que nós falamos aqui, igual o Tadel, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Cada caso desse me indica uma ação verbal. Então essas terminações elas são importantes para isso, para a gente entender. Você viu lá, né? Se a gente pegar, colocar uma palavra, fazer o uso do sufixo da palavra no modo errado, aí em vez da gente colocar algo que está procedendo da palavra, a gente coloca algo que pertence à palavra. Então isso vai fazer uma grande diferença, faz muita diferença isso aí, né? Faz muita diferença. Então tem que tomar esse devido cuidado. Mas no texto grego, vamos se deparar com o texto grego, porque você só vai ler, né? A princípio, assim, no nosso primeiro contato é a leitura. O nosso primeiro contato é a leitura, então vai estar tudo lá. A gente só tem que ir para o dicionário lá e saber qual que é aquele modo e caso que está, que a gente já vai estar mastigado, é só engolir, né? É só engolir. Ó, nome masculinos, aí já tem até lá, ó, rologos, ou a palavra, declinação da mesma maneira. Ó, declinação da mesma maneira. Qual mesma maneira? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Muito bem. Então eu tenho aqui no singular, o que eu tenho escrito ali no singular? Rologos, vocativo, loguê. Por que no vocativo, o que significa loguê no vocativo? Logos é o quê? Palavras. Palavra. Não, aqui é singular. Palavra, tá. Logo é palavra. No nominativo é palavra, logos. No vocativo, loguê é o quê? Palavra, muito bem. Esqueci por que não muda. É isso mesmo. Por que ele não muda? Porque não está acompanhado de artigo. Se ele não está acompanhado de artigo, já me é subentendido a raiz, que ele é a raiz da palavra. Ele já tem a sua raiz, que é log, né? Então é logos. Por quê? Porque o meu objeto vai me apresentar o meu sujeito vai me apresentar o objeto e vice-versa. Então o meu objeto, que é o que vai vir a seguir, já vai me indicar que o que está ali é palavra. Ou seja, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, Loguê, aí como é que eu colocaria aqui? Loguê. Não, vou pôr loguê. O próximo. Loguê, prós. Eu vou colocar até no meio uma outra coisa que a gente viu, que você vai entender isso aqui, ó. Logês protés. Palavra com Deus. Por quê? Porque aqui, ó, com Deus, palavra com Deus. Porque aqui é a palavra. Mas e se eu fosse colocar um artigo ali? Eu teria que colocar reloguê, a palavra com Deus. Tá? A palavra com Deus. Esqueci de... Qual que é esse caso aqui, gente? Ah, esqueci. Depois eu vou lembrar aqui, eu vou te mostrar aqui por que a palavra Deus apresenta. A gente até viu, já fugiu da mente aqui. Depois eu vou... Tono? Não é? Como? Fala de novo. Vai. Fala, amor.
moço. Você já soltou, solta. Porque parece que eu ouvi mal. Pode falar isso mesmo que você falou. Fala que eu ouvi mal. Eu quero ouvir de novo. Tono. Tono. Não entendi outra coisa. Tono. Logono. Tom logono. E tom logono é o quê? Traduzido para o português, o que significa tom logono? Palavra? A palavra. Por quê? Por que logos é a palavra e por que tom logono é a palavra também? Por quê? Eu esqueci, você explicou essa regra. É o caso, porque nós estamos no caso. Então, o caso muda a terminação, tá? No nominativo, logos, a palavra. No acusativo, tom logon, a palavra. Então, a terminação é o caso. Tem que frisar isso. A terminação indica o caso, mas ela não muda o sentido da frase, da palavra. A terminação só me indica em que caso, em que modo, em que declinação está a palavra. Tá? Não vai mudar. Então, se não muda, o que eu tenho no genitivo, escrito ali no genitivo? Ali é o alfa? Depois do... Não, aqui é o ômicron. É o ômicron que nós temos o acento, está circunflexo no Y. Se eu tenho acento circunflexo no Y, e ele é um encontro ditongal ali que está tendo ali, mas quando eu tenho um acento circunflexo no Y, o que está escrito lá? Vai ficar com som de O. Hã? Vai ficar com som de O. Não. Som de U. Ele vai ter o som normal. Não vai ter Tu. vai ficar tu. É, tu. Lembrei. Logou. Tu. Logou. Tu logu. Logo. Certo? Tu logu. Por que tu logu se eu não tenho acento aqui? Por causa do encontro De tongal. De tongal, por causa do encontro de tongal e também a pronúncia. Porque ele é o caso genitivo. Agora, se eu não tivesse aqui, não vai dar a mesma coisa, porque tem que ter o acento, tá? Para ser um artigo tem que ter o acento ali. E se eu tivesse, então, assim, o que estaria escrito? Sem o acento. Tou. Muito bem, tou. Porque se eu... porque ele alonga a palavra, né? Ele alonga a palavra. Então, como aqui eu não tenho o acento circunflexo para alongar o meu Y, então eu tenho tu. Tou. E aqui eu tenho tu. Então, um acento faz diferença. Principalmente porque se eu tiver não, aqui não precisa ter, não. Teu. Tuteu. E tuteu é o quê? A Deus? Não. Por quê? Por que não? Porque o meu objeto, ele está, oh meu Deus, hoje está difícil, tá? Hoje está difícil lembrar as coisas. Ele está no caso, meu Deus, tem misericórdia. O gênero, ele está no gênero. Ele é o gênero masculino. Então não é a Deus. Se o meu objeto está no caso masculino, obrigatoriamente o meu artigo tem que estar na declinação do masculino. Então o que eu tenho aqui?
O Deus. O Deus. Tá? O Deus. Aí, mas eu tenho aqui a palavra, não é um A. Mas lembrando que o objeto, se o objeto está em qual... Esqueci de novo a palavra. Esqueci de novo. Gênero. Observe o gênero do objeto. Tá? Observa o gênero do objeto, que você vai entender qual o gênero também do seu artigo. Se é o artigo masculino, se é o artigo feminino, se é masculino plural, se é feminino plural. Então o gênero também, ele entra dentro dos casos também, tá? Dessas declinações aí, no grego também entra, tá? Então temos ali agora o plural. Plural. Olha lá, ó. Plural. Oi. Hã? Oi. Oi. Agora eu quero vir. Logoi? Isso! Nossa, eu achei que você ia falar oi, logoi. Oi, logoi. Isso aí. Oi, logoi. Muito bem. Parabéns para você. Oi, logoi. Vocativo. Logos. Logos. Muito bem, logos. Acusativo. Lembrando que aqui não é circunflexo, é agudo. Tus. 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 Logus. Logus. Tus, logus. Genitivo. Ton. 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 Logon. Logon. Tom, logon. Dativo. Tois. Logóis. Tois, logóis. O que quer dizer? Vou perguntar, vou pôr tudo na lista só. Roi, logói, logos, tu, logus, tom, logon, toi, logóis. O que significa isso aí? No português. Traduzir, traduza para o português. As palavras. As palavras. O caso vocativo permaneceu logos, mas o meu objeto vai me indicar que ele é em qual modo que ele está. Então ele é o vocativo, ele não possui a nossa vista na íntegra, mas a gente sabe que é a palavra, a gente sabe que é palavra, tá? Mesmo que o artigo não está ali, é a palavra. As palavras, no caso aqui, que é o vocativo no plural, né? Terceira declinação. Nomes neutros. O nome neutro aí arrebenta a gente. Tofós, fotós, luz, raiz, fote. Eu acho que eu até falei essa declinação aí, não já? Declinar da mesma maneira. O que mesma maneira? Singular, plural, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Lá, ó. Tó. É difícil de ver esse primeiro aí. O segundo eu sei que é o. Não, aqui, ó, olha lá, aqui, ó. Eu tô falando o primeirinho aí, ó. Esse aqui? Em cima também tá dando É o reflexo. φ, é o É o φ. φ. Ah, por causa da luz aí do reflexo, tá? Ah, tá. Que é o sigma final. Então aqui é o φ. Pós. Então lê junto o artigo com substantivo. Acabou de falar, fala. Tofós. Tofós, é isso que é tofós. Vocativo. Fós. Fós. Acusativo. Tofós. Tofós. Genitivo. Tu. Otus. Não tem ups aqui não. Mas o acento agudo está lá, ó. Ele é a parte
Ele é a que a gente fala, esqueci. Vou ter que estudar português de novo. Esqueci tudo. Português. Aqui está faltando é o português, não é o grego que está faltando aqui mais. Está faltando é o português. Esqueci tudo. Né? Então, tu. Fotós. Porque o acento agudo. Tu fotós. Su fotós. Tu. Não, tu não tô. Tô. Foti. Tô foti. Da foti. Plural. Você é o ômega? Aonde? Aqui? É? Não, aqui é o alfa. Alfa. Tá. Tá? Fotá. Tá, fotar. Fotá. Fotar. Tá. Tá? Fotá. Fotar. Tom. Som. Fotônio. Fotônio. Tois. Tois. Não é tois, não é tais. É um alfa. Tá aqui. Por que aqui tá o alfa? Aqui, ó. Esse último tá bem difícil. Faltou um de ver, sigmazinho aqui também. Tá? Ficou muito pequeno, né? Ficou. Eu tenho aumentado mais a fonte, o espaço que eu aumentei a fonte, eu estava descendo e a gente fazer outra página com duas palavrinhas, por isso que o percurso me deixa pequeno. Mas é tais fotais. São as luzes, né? Torronoma, o nome, tá? Ronomatos, o nome. A formação das palavras gregas, dissemos que uma palavra grega compõe-se de uma raiz, mais um sufixo ou um prefixo. Ao ser declinada ou conjugada, acrescenta-se-lhe também uma desinência. O que veremos a seguir é uma classificação simplificada dos principais modos de formação das palavras gregas, pois não trataremos dos verbos que sofrem modificações em sua raiz ao levar um sufixo. O agente é o indicador por tes. Exemplo, matetes, que é de mantano, que é aquele que aprende. Aquele que aprende, discípulo. Discípulo, aquele que aprende, tá? O matetes é aquele que aprende, o discípulo. Nós temos batistes, de batizo, que é aquele que batiza, né? Nós até falamos que tem gente que acha que o nome de João Batista é nome e sobrenome. João Batista, não é João Batista, é João, aquele que batiza. O texto grego ele apresenta assim, João, aquele que batiza. Aí a gente vai para o português vai dar um sobrenome para o camarada, e ele não tem sobrenome. Principalmente porque na cultura daquela época, os judeus, eles não davam sobrenome, não tinha sobrenome. Tanto é que você vai ver lá, por exemplo, o nome, né, claro que é hebraico, né, claro que é hebraico, mas está no português, eu vou pôr aqui, nós temos lá, né, vou pôr no português mesmo, Bartimeu. Ah, o nome do cego era Bartimeu, o nome do cego nunca foi, nunca será Bartimeu, porque Bar vem da palavra hebraica, né, vem da palavra hebraica Bar, que é filho de Ben, Bar. A raiz de Bar é Ben com no final. Ben, que é filho. Então é filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu ele era um general.
E aí quando Roma invadiu, quando Roma começou a guerrear, isso diz a história, né? Que Bartimeu ele teve os olhos vazados. O filho de Timeu, eles vazaram os olhos dele para castigar, porque ele levantou contra. Então, o modo que eles acharam de castigar o Timeu foi cegar o filho. Ele cegou o filho dele. Que nós falamos que o nome dele é Bartimeu, sendo que nem nome ele tem na Bíblia. Só apresenta o nome do pai, Timeu. Então é filho de Timeu, não é sobrenome. O nome dele é Bar, o sobrenome Timeu. Não, nada disso. Timeu era o nome do pai do cego. Então é filho de Timeu. Então tem muita coisa no português que a gente tem ela mal interpretada e nos dá uma visão errada do personagem. No caso de João aí é para diferenciar ele dos discípulos do amor, né? João o que batiza e João... Não tem João discípulo do amor. Essa palavra João discípulo do amor foram nós, então, nós que demos para ele. Nós que demos para Mas não tem João. texto nenhum que vai dizer assim, João, discípulo do amor. Por quê? Não, porque a quem Jesus amava. Então o fato dele ter as suas cartas mostrando a relação do amor de Deus, dizendo que Deus é amor. Então é por isso que a gente chama dele o discípulo do amor. Por quê? Porque ele é aquele que expressava mais compaixão, estava mais ao lado de Jesus, tinha um afeto maior. Então é por isso que a gente chama ele de discípulo do amor. Mas no texto não tem escrito João discípulo do amor, não. Tá? Não é para diferenciar. Isso aí não foi para diferenciar, isso, fazer essa diferença, não. Isso aí era apenas uma coisa que ele realizava. Então, batistês. Tá? Batistês é... Ioannes Batistês, que é João Batista. João, aquele que batiza. Ioannes Batistês. Não é para fazer essa diferença, não. Porque também, como eu te disse, que não tinha sobrenome, então era muito comum ter nome de João, de Jesus. A gente lê a história de Jesus na Bíblia, mas a gente acha que só Jesus chamava Jesus. Não era, não. Tinha muita pessoa que chamava Jesus também naquela época. Só que qual que é a diferença que nós temos sobre Jesus? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aí é que está a diferença. Porque nós temos uma passagem... eu esqueci, mas tem um texto aqui de não sei se era um discípulo lá, um seguidor que acompanhava os apóstolos, que chamava Jesus. Chamava Jesus. Atos dos Apóstolos, né? É Atos, né? Acho que é. Eu esqueci o texto, porque a gente não dá muita ligança para certas coisas, mas é esse fator. Então, João era um nome comum, Filipe era um nome comum, Jesus não era muito comum, mas era, João. Então, né? Então, por isso que, e principalmente para as famílias, né, eles se preocupavam com te dar o nome. Tanto é que quando Zacarias, o anjo diz para ele que o filho vai chamar João. Aí na hora que, qual que é o nome do filho? João. Mas não tem ninguém na sua família que chama João, como é que ele vai chamar João? Não tem ninguém. Porque era costume. Tá vendo? Então tem muita coisa que a gente não presta atenção, né? A gente não... Assim não foi colocado diante para a gente apresentado da forma que tinha que ser, né? Isso aí, graças a Deus, a gente está corrigindo esses defeitos aí. Então, a ação é indicada por Mós e Cis. Mós e Cis, tá? Então, o que eu tenho lá? É o beta, alfa, pi, teta, iota, sigma. Teta? No teta e iota ele tá bem colado mesmo, né? Não é teta, não é tal. Tal, y, olha lá. Ó. É beta, alfa, pi, tal, iota, sigma, mi, ômicron e sigma final. Na hora que você tiver dificuldade aqui, olha para a raiz. Tá dando para ver a raiz? Piorou, né? A luz está atrapalhando, piorou.
Mas é isso aí mesmo que você está falando aí, ó. Não, não é bar, não. Isso. Batismos. Procedente da raiz batizo. Se ele indica, tá, ação, se ele indica ação, se é a ação de estar batizando, ele então está dizendo o quê? Que batismo é o ato de batizar. Então essa palavra aqui, batizando, é o ato de batizar. Kappa, alfa, teta, alfa, rho, iota, sigma e o mos no final, que indica ação. Está fazendo o quê? O que ele está fazendo? É isso aí mesmo. Roda aí, mas eu acho que eu vou ter. Vai, pode falar. Roda aí. Catarismos. É isso que vem a falar? Catarismos. Catarismos. Procedente da raiz. Catarizo. Que é o quê? Purificação ou ato de purificar. É o ato de purificar. É o que Jesus fez conosco, né? Nos purificou. Nos purificou. Essa aqui eu já até falei ela na aula passada. Aqui, ó. Vou até ler já. Ou não, vou deixar para você ler, que eu já falei ela na aula passada. Você vai lembrar. Alfa, Pi, Ômicron, Lambda, Y, Tau, Rho, Ômega, Cis. Ela é grande. Não tem Rho ali não. O Rho tá aqui, ó. Mas não tá aqui não. Lá é o Pi. Depois do Pi, é mesmo, ali é o Pi. Né? É o Pi. Essa palavra, que eu tô com ela aqui, Apolutrosis. Que eu expliquei que era o quê? Vou ler aqui, ó. Vem de apolutro, que é redenção, o ato de redimir. Que dentro da cultura era o quê? Apolutrosis. Que é o que Jesus fez conosco. Quando Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com ouro nem com prata. Comprar no mercado de escravo. Comprado no mercado de escravo. Você redimiu, comprou. Né? Comprou. É o delta, iota, kappa, alfa, iota, ômicron, cis. Com sufixo cis. Que indica ação, ato. Os últimos aí, essas duas últimas. Aqui? O sigma é a terminação cis aqui, ó. Isso Cis. mesmo. De Caio Cis? De Caio Cis. De Caio? De Caio Cis. Só que você não dá essa pausa de Caio Cis. De Caio. Já fala de Caio Cis. De Caio Cis. De Caio Cis. Que vem de Caio, que é justificação e ato de justificar. Aí nós temos apolutrosis, redenção, e de Caio Cis, que é o ato de purificação. Redenção e purificação. O resultado de uma ação é indicado por batismar. Esse aqui eu falei, não falei?
que eu repeti essa aqui. Ou será que é porque eu li? Ou é porque eu li? Será que é porque eu li para dar aula e eu estou achando que eu... Você não recorda, não? Eu acho que eu falei essa parte mesmo, eu acho que eu repeti ela aqui. As passadas eu recordo, aquelas todas as que estavam ali eu já vi o seu... Essa aqui você não está lembrado, não. Será que é porque eu li antes de dar aula e estava achando que eu já pus? Não pode ir. Então vamos lá nela. Então, resultado e ação é indicado por ma. Então é ação. Batisma. Vem de batismo, que é batismo. Não, falei mesmo não. Eu não lembro dessa palavra aqui, ó. Grama. Ah, não, falei sim, eu até falei assim, não, esse não é grama não, viu? Foi? Então vamos lá, ó. Grama, que é de grafô, ou seja, coisa escrita, letra, né? Que eu fiz pequena questão da grafia, que é, deixa eu ver a sua caligrafia, a sua escrita, né? A sua escrita aqui. Caragma, ou que carigma, isso mesmo, carigma, que vem de carizo, que é coisa não, tá ruim pra me ler aqui, ficou perto demais, o que tá escrito ali? Proclamada. Coisa proclamada, pregação, carizo, Essa aí nós cariço, hã? Tive que estudar para ler também, não teve, só Jesus da causa, né? Misericórdia. A ideia abstrata de qualidade é indicada por Iá. Otes Suné. Exemplo: Sofia, sabedoria. Sotéria, salvação. Cariotes, senhorio. Neotes, juventude. Agatsune, bondade. De Kaiosune, que é justiça. Você passou por essas aí mesmo, vou passar. Passei, não passei? Será que eu voltei lá? Ah, aqui, ó, é isso mesmo, ó. Então deixa eu pular aqui, se eu passei eu vou pular, né? Vamos ver se eu fui essa aqui, cos, raiz substantivo, cos, batismo, pertinente, a, real, realmente, repetir a página. É objetivo com sentido de particípio ou que expressam possibilidades são formados pelo sufixo tos. Muitos outros sufixos que formam adjetivos, então esses sufixos que vão formar os meus adjetivos, não tem sentido típico. É o caso do sufixo os, los, nós, a nós, mós e rós. Exemplo, agapetos, que é amado. Eulagetos, abençoado. Critos, escolhido. Escolhido não, escondido. Critos, escondido. Tem um aqui que ficou quase perdido aqui, ó. Anectos. Eu nem tô entendendo o que eu escrevi ali. Tolerável? Tolerável, isso mesmo. Você está melhor que eu de direito do que eu, viu? A visão aqui mesmo. Palavras compostas. Há em grego muitas palavras formadas por duas ou mais raízes. Aí é que é o complicado. Aí complica mais. Eu estou achando que aqui a gente está quase acabando. Eu tinha marcado a página aqui, não está nem para ver aqui, ó. Ficou pequeno demais. Comentar a fonte da página, sabe onde é que está? Porque são 58 páginas. Se estivesse perto, a gente termina. Quer terminar? Hã? Que isso, mas falta muito ainda? 45 minutos? Não. 8h45? Vai. Vamos terminar isso aqui, aí dá para terminar. Então, nós utilizamos as três formas mais comuns de formação de uma palavra composta são, primeiro, a prefixação de partículas e advérbios à palavra. O alfa
privativo, lembrando que ele está com um acento agudo, dando à palavra um sentido negativo. Exemplo, aí está em negrito, tá? O alfa aqui eu coloquei em negrito, mas ele está junto. Esse apóstrofo aqui é só para a gente entender que ele vai dar o sentido aqui na palavra, olha lá. Ó. Aí se eu tenho os dois aqui, eu vou ter ali então um radikos, que é injusto, né? Ratimazo, que é em desonra. Eu desonro. Eu desonro. Atmos, eu desonro. Adikos, injusto. O prefixo adverbial eu, está escrito no grego, mas também está na pronúncia é eu, dando à palavra a ideia de benevolência de bem. Exemplo, eu docio, eu aprovo, eu logio, eu abençoo. Deixa eu apagar aqui, senão esse alfazinho que vai atrapalhar a gente. A prefixação de partícula e advérbios à palavra. Deixei no amarelo ali, cansei, né? O alfa privativo, que é aquele lá com acento, né? Que a gente já falou, dando à palavra um sentido negativo, eu acabei de falar de novo, então vou pular para a parte K. Eu pus as mesmas palavras lá, repetir de novo. Aqui que eu quero. O prefixo adverbial eu, dando à palavra a ideia de benevolência, de bem. Exemplo, eu docio, eu aprovo. Olha pra você ver, olha aqui, ó. Eu aprovo, eu docio, eu logio, eu abençoo. Prefixação de uma palavra ou mais preposições a palavras. Tá vendo? Aquela do sentido, mas eu tenho mais preposições.